Terça-feira é dia de quê? Fatos da semana no Revista. Mais gente nessa vinheta agora, né? Inclusive os cartolas da FIFA que estão atrás das grades, alguns deles ainda sendo procurados. Um capítulo vergonhoso da história do futebol, mas estava mais do que na hora de vir à tona, né? Estamos falando do escândalo de corrupção da FIFA, veja aí. O mundo do futebol foi pego de surpresa na semana passada. 7 dirigentes da FIFA, entidade máxima do esporte no mundo, foram presos em um hotel na cidade de Zurique, na Suíça. As prisões foram realizadas a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo o departamento, também foram indiciados por corrupção 9 dirigentes da FIFA e outros 5 funcionários. Entre os presos se encontra José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Para falar sobre esse assunto espinhoso, eu tô com o doutor Eduardo aqui do meu lado. Bom dia, meu querido. Bom dia. Mais um assunto espinhoso pra gente, né? Não falta, né? Não falta. Aliás, cada vez mais a gente fica sabendo de novos assuntos terríveis pra gente comentar aqui. Ainda mais quando o assunto é corrupção, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, vai tentar entender melhor, né, essa teia de aranha, que sempre fala em corrupção, sempre tem tanta gente envolvida, que a gente vai ver aí quem são principalmente os personagens principais dessa história. Mas antes, a gente aqui dentro da Gazeta tem vários especialistas em futebol, gente, inclusive, muito crítica a todo o sistema, gente que, tipo, quando eles foram presos já fizeram aquele comentário, eu já sabia, lógico que já sabia. Inclusive o Chico Lang tem uns comentários muito interessantes para fazer pra gente sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora, veja aí. Bom, meus amigos, em primeiro lugar, o escândalo da FIFA, na verdade, demorou para acontecer. Por quê? Porque o futebol hoje faz parte de uma macro indústria de divertimento e que envolve, quase como todos os setores que trabalham com merchandising, né, envolve o mundo inteiro, está tudo globalizado. E faltava mesmo, né, uma denúncia forte contra uma instituição riquíssima. A FIFA, ela cobra 5% de todas as transações de jogadores do mundo, de todos os clubes. Você imagina, então, o dinheiro que tem essa instituição. E quando caiu nos Estados Unidos, a coisa pegou. Porque lá, né, começaram a pedir propina para empresas norte-americanas, né, de material esportivo. Então, esse foi o grande problema. O fisco americano pegou, passou para a Polícia Federal, que é o FBI, né, e o FBI agora está tentando colocar a ordem na casa. Agora, para a CPI aqui, nossa, do futebol brasileiro, que foi uma iniciativa tomada pelo Romário, que hoje é senador, é muito positivo, porque o futebol brasileiro é corrupto desde que nasceu. Desde que eu me lembro, eu corro atrás de dirigente que leva dinheiro, que usa o futebol para conseguir benefícios próprios, outros usam o futebol para conseguir se elegerem em cargos eletivos, né, aqui no Brasil, políticos, né? Enfim, o futebol foi sempre usado para isso. E o futebol no Brasil tem um grande trunfo. Você arrecada 1 milhão, 2 milhões de reais por semana. É mais ou menos a média dos grandes clubes de São Paulo, de Minas Gerais, e do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. São 2 milhões por semana. Qual é a empresa que arrecada isso? Não tem. E isso no Brasil inteiro. Então é muito dinheiro e onde tem muito dinheiro existe muitos interesses também. Então eu acho que está certo, tem que haver uma CPI, que sejam apuradas, tem que haver, eu vou até mais além. Além de uma CPI, devia ter uma operação parecida com Lava Jato. Eu até sugiro no nome de Lava Jato, lavem a bola. Obrigada pelos comentários, viu, Chico? Deixa eu, além de agradecer você, lembrar que o Gazeta Esportiva vai ao ar às terças e quartas, né? Que o Chico está lá das 18 às 19. E o Mesa Redonda todo domingo, das 21h30 às 23h30. Peraí, Gazeta Esportiva, terças e quartas nada, é de segunda a sexta, gente. Que história é essa? Das 6 às 7, né? E acho que o Chico está às terças e quartas lá. E aí, Mesa Redonda todo domingo das 21h30 às 23h30. Uma audiência maravilhosa, como sempre. Doutor Eduardo, vamos lá. Muita gente que eu conheço já nem acompanha mais futebol, justamente por saber, de longa data, que essa história nojenta
né, desde que nasceu, como disse o Chico, né? A história do eu já sabia, estava só esperando acontecer. Então, que leitura que a gente pode fazer a respeito desse episódio triste, né? Na verdade, feliz, o momento da prisão é feliz, mas triste toda a corrupção. Que desde, né, de João Avelange, quando presidente da FIFA e tudo mais, eles estavam lá roubando, todos eles numa boa, todo mundo quietinho, cada um na sua, de repente mexeram com a pessoa errada. Foram lavar dinheiro nos Estados Unidos. É assim que a gente consegue resumir a história? Regiane, bom, primeiro nós precisamos fazer uma cronologia do crime, né? Nossa, porque a cronologia... Você tem 3 dias? Na verdade, uma dinastia da corrupção. Se você for pensar, essa investigação, ela não começou agora. Ou seja, essa questão da corrupção, ela já nasceu com um mentor intelectual, que era o João Avelange. Né? Todos sabem, porque isso foi investigado por vários jornalistas investigativos, né? Fizeram denúncias não só contra o João Avelange, mas sobretudo contra o Ricardo Teixeira, né? Então, se você for pensar, a CBF passou pelo João Avelange, depois passou pelo Ricardo Teixeira, que era parente, parece que genro do João Avelange, passou... O Ricardo Teixeira saiu praticamente quase expulso, né? Foi colocado para fora em função de corrupção, que essa corrupção ela começou a ficar muito ostensiva, né? Foi embora, inclusive foi embora para os Estados Unidos, foi morar lá. Depois, agora, mais recentemente, o Marinho, né? Que foi preso em Zurique, e agora você tem o Marco Polo Deonero, né? Então você vê que, na verdade, é uma gestão atrás da outra, só de fraude, só de corrupção. Quer dizer, para entrar lá, o pré-requisito é ser corrupto. Eu acho que tem eu acho que tem um ponto muito positivo em relação a essa prisão, sobretudo do Marinho, né? Lá em Zurique, a semana passada. Primeiro que vai está desencadeando algo que efetivamente já vinha há décadas ocorrendo no Brasil. Já deveria ter acontecido. E não só no Brasil, mas sobretudo lá na FIFA também, e demais confederações da América do Norte e América do Sul. Se você for pensar, e África, né? E também África, também naquele continente, também você está muito envolvido. Mas, sobretudo, o foco é para a América do Norte e América do Sul, né? Por causa dos campeonatos, por causa de toda essa questão. E foi desencadeado em função de uma suposta delação premiada justamente do dono da Trafic. O nome já é sugestivo, né? Trafic, né? É o Ávila. Que é o Ávila, é o J. Ávila, que em dezembro fez lá um acerto com o Ministério Público do governo americano, né? Do procurador do governo americano, aonde ele está fazendo uma devolução, mas fez um acordo com a proposta de fazer uma devolução de quase 150 milhões de dólares. Isso dá quase R$500 bilhão. Já devolveu 25 milhões. Então, a situação já vem, de uma certa forma, sendo desvendada a partir dessa delação. Porque ele, que era o J. Ávila, que era o dono da Trafic, né? Que era a pessoa que pagava a propina e que viabilizava todo esse círculo de corrupção. Né? Depois nós tivemos a questão do próprio Ricardo Teixeira ter saído da CBF, ter se afastado da CBF, mas a corrupção ela continuou. Né? Então, só mudou os personagens. Eu acho que isso ele tem um ponto muito positivo para o Brasil, sobretudo, em função das operações que foram desencadeadas. Começamos lá com o Mensalão, né? E depois, agora, mais recentemente, a questão do Lava Jato. Né? Mas são 2 pontos que, se você for pensar, se utiliza o sistema financeiro americano. O que isso deu uma debandagem das pessoas viajarem para os Estados Unidos. E vou dar até uma fundamentação. Se você analisar o Deonero, voltou rapidamente de Zurique para o Brasil, alegando, não participando nem das eleições da FIFA, alegando que tinha que dar alguma satisfação. Na verdade, ele estava fugindo de lá para cá. Essa é a leitura que todo mundo fez. Essa é a leitura. Claro. Depois você pega o Ricardo Teixeira, que já colocou a casa dele à venda lá em Miami, por 22 milhões de dólares, está para vender.
mas já voltou para o Brasil. Por quê? Porque, na verdade, se ficar lá em território americano, corre o risco de ser preso também. E lá claro, a pena, ser punido aqui lá, no Brasil, lá a pena não é como no Brasil, né? 4 anos e poucos meses, não. regime semiaberto. Lá é o seguinte, lá são 20 anos, conspiração contra o governo, contra o sistema financeiro, mais lavagem de dinheiro, são 20 anos de prisão. E não tem conversa se a pessoa tem 40, 50, 80 83, anos. como é o caso do Marinho. E ele está morrendo pode. de medo de ser extraditado para os Estados Unidos, porque se ele for lá julgado e condenado nesse país, ninguém está nem aí. Se ele tem necessidades especiais pela idade, etc. e tal, vai ser condenado. E mais também. recentemente, o atual secretário, já na gestão anterior da FIFA, que era o Valk, que inclusive foi o secretário que viabilizou e que acompanhou todas as obras no Brasil para a realização da Copa do Mundo do ano passado. E o nome dele começou a ser envolvido agora, Não, né? Exatamente. Ele tinha, inclusive, uma viagem para o Canadá para assistir uma partida, um campeonato que ia ter, já desistiu de viajar, porque também está com receio. Então, isso, de uma certa forma, coloca em alerta todos os corruptos de plantão, inclusive os brasileiros. Eles estão com medinho agora. É óbvio que ninguém quer, ou seja, todo mundo vai ficar sitiado no Brasil, porque quem botar o pé em território, eu estou falando inclusive da Lava Jato, porque isso mexe com o sistema financeiro americano, que lá não se brinca não. Ou seja, se utilizar uma conta corrente em território americano, seja online, não importa de que forma for, mas utilizou o sistema para fazer lavagem de dinheiro, um crime que inclusive no Brasil não tem, mas lá eles têm e eles punem severamente, que é a questão da conspiração, que é uma pena muito pesada em relação ao sistema penal americano. Inclusive o Departamento de Justiça americano, eles também têm carta branca, uma lei que foi aprovada há pouco tempo, para fazer essas investigações fora dos Estados Unidos e conseguir fazer essas prisões fora, como eles fizeram em Zurique. Porque existem os tratados, entendeu? Os tratados internacionais. Então, por exemplo, por que foi possível fazer essa operação e prender todos aqueles dirigentes lá em território suíço? Porque, na verdade, tem um tratado entre eles, ou seja, o mesmo crime é punido também na Suíça e, por essa razão, o FBI, E esses crimes são transnacionais, são crimes que, na verdade, se globalizam, né? Ou seja, são crimes que hoje se faz pela internet, movimentações financeiras hoje se faz exatamente dessa forma. Então, só foi possível, por quê? Primeiro que se concentrou todos no mesmo evento, que foi o congresso da FIFA para a eleição da nova diretoria da FIFA, né? Que, infelizmente, o Blatter foi reeleito pela 5ª vez, né? Ou seja, vai gostar de poder assim em outro canto, mas, na verdade, vai gostar de dinheiro, essa que é a grande verdade, né? Então, esse que é o problema, ninguém larga o osso, né? Aí foi possível essa operação em função disso. E o Marinho, desculpa, pode e o Marinho corre o risco não só de ser extraditado como os demais para os Estados Unidos e responder pelo crime, por vários crimes, dentre eles extorsão, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema eletrônico americano, conspiração contra o sistema financeiro. Então, todos esses crimes que vai dar aí uma pena aproximada de 20 anos de idade. Então, se ele eventualmente for apenado, for extraditado, isso Marinho, se ele for extraditado junto com os demais e for condenado a 20 anos de prisão, ele vai sair com 103 anos de lá, entendeu? Então, essa é a situação. E isso... o FBI está fazendo um bom trabalho até para combater a corrupção no Brasil. Então, essa eu acho uma questão importante também para você ajudar a gente a entender. Essa CPI, né, que até o Chico já ajudou a dizer um nome interessante para a gente aqui, lava a bola, enfim. A gente pode acreditar que ela vai surtir algum tipo de efeito importante para mudar o sistema, como as coisas funcionam aqui no Brasil, ou vai ser mais uma coisa para inglês ver? A gente pode acreditar no Romário como um grande justiceiro dessa questão toda? Eu vejo a bancada da bola dentro do Congresso Nacional uma bancada muito forte. É uma bancada que realmente movimenta. Você sabe, hoje o dinheiro movimenta qualquer coisa. Essa que é a grande verdade. Assim como você teve uma CPI no ano 2000, depois teve uma tentativa de instalar a CPI em 2011 e agora com a instalação dessa CPI no Senado, pode surtir algum efeito. Eu acho que CPI é sempre algo
muito complicado. É como você não quer resolver nada, você cria um grupo de estudo. É mais ou menos isso. Então, a CPI, ela, se não dispersar o foco da investigação, você consegue chegar a alguma coisa. Eu vou te dar 2 exemplos de 2 CPIs que ocorreram. A própria CPI do Mensalão, que não deu em absolutamente nada, você viu, ou seja, se não fosse o Supremo Tribunal Federal julgar e com a coragem ou não do Joaquim Barbosa, mas de qualquer forma foi lá, enfrentou todo o sistema, mas depois teve que sair, né? Essa é a questão também, né? Porque você enfrenta o sistema e depois você tem que abandonar esse sistema, porque senão você está morto dentro dele, né? E você teve aí também uma CPI da Petrobras, que também não deu em nada. Estamos tendo ainda, né? Então, mas tá tudo tão morno. O problema é esse, o problema é que, na verdade, o que eu percebo no Brasil, que vai ser muito difícil passar no Congresso Nacional, é majorar as penas para os crimes de colarinho branco. Entendeu? A pessoa que comete um crime contra a nação brasileira, né, tem que ser penas como acontece nos Estados Unidos, penas que realmente não fica aquela coisa de regime semiaberto, ou se não, tem um outro sistema americano que a pessoa escolhe, ou você devolve todo o dinheiro que você desviou, que você roubou, né? Ou você vai para a cadeia, como o próprio J. Ávila. Ou seja, o que ele fez? O J. Ávila está tendo que indenizar o governo americano justamente por conta dessa corrupção toda. Então, é dessa forma que tem que funcionar. No Brasil, não. Você faz a delação premiada, devolve parte do dinheiro, fica com o resto para poder... E aí fica com um regime semiaberto. Então, isso é um absurdo. Uma agora, peninha alternativa, bem simbólica. Quando se resolver nesse país punir com maior severidade essas pessoas que cometem crime contra o sistema financeiro, né, contra a administração pública, peculato, concussão, que são crimes contra o sistema, então, obviamente, aí o país vai começar a resolver o assunto. Senão, nós vamos ficar exatamente nesse banho-maria, ou seja, não faz de conta que a gente está resolvendo, mas, na verdade, você não está resolvendo absolutamente nada. Então, eu espero que o FBI faça o trabalho que o Brasil não está fazendo. Pois é, pena que eles não podem fazer pela gente, né? Seria muito bom que fizessem. Mas uma coisa que eu achei muito interessante também do sistema lá fora é que não importa se o dinheiro corrompido, se o dinheiro roubado é público ou é privado. Eles entendem que por mais que seja público, porque aqui parece que a empresa faz o que ela quer com o dinheiro dela, se quer pagar propina, enfim. Mas não é bem assim. Não é só porque o dinheiro não é nosso que não deixa de ser corrupção, né? E faz muito sentido lá, porque eles também entendem que você está acabando com a concorrência. Quando você paga propina, você está complicando a questão da concorrência. Eu achei, faz muito sentido, né? Os caras pensam de uma forma diferente. Não importa, a prática da corrupção, ela pode ser pública ou privada. Desde que ocorresse a concorrência desleal, aqui não se leva a sério, mas nos Estados Unidos então, é muito sério lá, ou seja, a pessoa é punida com severidade. É verdade. Entendeu? A gente vai continuar acompanhando com toda certeza essa história que está só começando, com certeza teremos muitos capítulos aí, todo dia vem sempre uma atualização e o doutor Eduardo vai voltar para conversar com a gente com toda certeza. Continuando aí o contato com ele através do Facebook, durante a semana toda, é só você acessar Eduardo César Leite lá no Face, tá bom? Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Ótima semana para você, viu? Boa semana para você. Obrigado, doutor. Obrigada mesmo.